Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Filosofia do Direito, que vai tratar do tema o direito. Precisamente, esse será o assunto dessa nossa primeira aula. E, como já explicamos, a visão, o enfoque, que será apresentado nessas aulas é o da filosofia clássica, que encontra nas pessoas de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino seus maiores expoentes. Como a gente poderia se aproximar do tema do direito de acordo com essa visão? É muito comum que as pessoas, não só os leigos em direito, os próprios alunos, os próprios profissionais, imperadores jurídicos, pensem o direito em termos de lei, norma, instituições, grandes instituições, regras. Então estão errados. Mas, de acordo com a visão clássica, de acordo com Aristóteles, de acordo com Santo Tomás de Aquino, o direito, propriamente falando, não é isso. Não é lei, não é norma. É o que, então? Vou direto ao ponto. É o concreto, a situação concreta, a conduta concreta. A gente percebe melhor, é claro, a existência do direito quando ele é lesado. Ocorre com o direito algo parecido com o que se dá com a saúde. A gente só dá valor à saúde quando a perde. Quando temos algum direito lesado, percebemos com mais força a sua existência. E entendemos melhor o que é. Imaginem, por exemplo, vou aqui dar um exemplo entre muitos outros que eu poderia dar, que eu estou dirigindo um automóvel. Isso é sempre interessante porque poderá servir depois para outras explicações mais à frente. Eu estou dirigindo um automóvel e, por displicência minha, por imperícia ou por imprudência, eu acabo atropelando uma pessoa que está atravessando a rua. Está atravessando, inclusive, na faixa. E eu atropelo. Essa pessoa se machuca muito, ela vai ter que ser hospitalizada, ela vai sofrer cirurgias, vai gastar dinheiro com o tratamento. Bom, já de cara, a gente pode dizer, ele tem o direito de receber uma indenização. Claro, tem o direito de receber uma indenização. É titular de um direito de receber uma indenização por conta de todos os gastos que ele irá ter de arcar em razão do atropelamento. Além do mais, ele poderá, inclusive, exigir o que nós chamamos de danos morais, uma satisfação moral. Eu não vou entrar nesses detalhes, evidentemente, são detalhes muito técnicos do direito, mas uma coisa é certa, ele vai ter direito a uma indenização. Agora vamos imaginar que esse cidadão, o exemplo dado, ele seja um ator. E naquele mesmo dia ele tinha que representar uma peça, um musical, um show famoso. Várias pessoas teriam de... já estavam com bilhetes comprados, né? Algumas pessoas, inclusive, nem da própria cidade onde o show se apresenta, fizeram viagem, gastaram dinheiro com a viagem, gastaram dinheiro com o hotel para ver o musical e esse musical foi suspenso. Esse ator é o mais importante ator, ele não pode ser de maneira nenhuma substituído por outro. Vamos imaginar, né, nesse caso. Então, foi tudo suspenso, aquela confusão toda, né? O produtor perdeu dinheiro, os outros artistas também, né, que contracenavam com esse ator. E o público, né, que pagou, é aquele caos, né? E aí a gente começa a se perguntar, esse cidadão atropelou, eu que atropelei, teria que pagar uma indenização, então, em relação a esses outros todos que sofreram todos esses prejuízos? Isso é uma pergunta que qualquer um poderia fazer, né? Eles poderão dizer, puxa, eu tive o meu direito de assistir a peça afrontado. É uma coisa que poderia passar pela cabeça de qualquer um. Será que ele tem realmente esse direito? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim. Sem dúvida, o atropelado tem o direito. É indiscutível, ele tem o direito de receber toda a indenização. Por conta dos gastos que ele sofreu. Até a indenização por danos morais.
E em relação aos outros, já existem dúvidas. Dúvidas, né? Porque casos como esse, vocês podem imaginar, são raros de acontecer? Aconteceram. E os operadores do direito tiveram que resolver. Quando um filósofo do direito avança sobre esse tema, ele tem que avançar sobre isso. Porque é aí que está o direito. Nas situações concretas. Aquele atropelado tem direito a receber indenização, sem dúvida alguma. E os demais têm? Questiona-se. Há quem diga que sim, com bons argumentos, há quem diga que não. Há quem diga que não, e com argumentos como o que eu vou apresentar agora. Se todos os lesados, mas indiretamente lesados, por conta de uma lesão anterior. Quer dizer, uma lesão causa uma lesão, depois causa outra e assim por diante. Se todos forem reclamar, no final das contas não vai haver patrimônio suficiente que arque com essas indenizações. Eu não tenho patrimônio suficiente, eu tenho patrimônio para arcar com os custos daquele, mas 1.000 pessoas, 2.000, eu não tenho. Aí a gente já percebe como o direito tem limitações. Ah, mas não seria justo que os outros também recebessem a indenização? Mas, meu caro, temos que ver a situação concreta, as possibilidades reais. Vivemos em sociedade. E o direito existe, depois a gente vai tratar disso com mais profundidade, para o bem comum. O direito não veio para criar transtornos, para o bem comum. É uma realidade eminentemente social. Não se entende o direito fora da sociedade. O direito pressupõe a sociedade. Eu já adianto a vocês, depois de muitas discussões, muitos casos concretos, né, muitas polêmicas, controvérsias a respeito, firmou-se um entendimento, nesse caso, nesse exemplo aí que eu estou dando, e em outras situações similares, que a indenização só é cabível em relação aos efeitos diretamente causados pelo dano, não em relação aos efeitos indiretamente causados pelo dano. É a teoria da chamada causalidade direta e imediata em responsabilidade civil. Ah, mas isso foi um gênio que bolou? Bom, não sei se foi um gênio, mas aconteceram casos assim, muitos, e os juristas, pouco a pouco, foram sedimentando esse entendimento, desde o velho direito romano. Os jurisconsultos romanos eram espetaculares, eram sensacionais. Eles tinham um bom senso, uma prudência maravilhosa. Como nunca antes, talvez nunca depois, encontramos igual uma determinada comunidade jurídica, como aquela que existiu na Roma Antiga. Não é à toa que o direito romano até hoje é estudado em muitas faculdades. As soluções que eles encontraram são até hoje repetidas, muitas delas, nas legislações contemporâneas, inclusive na brasileira. E é exatamente isso que é o direito. É exatamente isso, é a situação concreta. É o meu direito à indenização. É o meu direito de propriedade, se eventualmente tiver sido violado por um possuidor que esbulha o meu imóvel. É o meu direito a um salário, é o meu direito como vendedor de receber o preço. É o meu direito como comprador de receber a coisa comprada. É o meu direito de ter o que eu depositei restituído. Mas é um direito concreto, não é um direito abstrato. Não é o direito à restituição, uma coisa genérica, abstrata. É o meu direito ali, no caso concreto. Bem específico. Isso é o direito. Isso é o direito. Então, o que é que os romanos diziam a respeito desse direito concreto? Ou esse direito é encontrado, descoberto, em razão da própria natureza da situação concreta estabelecida entre os interessados numa relação jurídica, aquilo que hoje em dia se chama natureza das coisas, ou aquela solução para um problema jurídico
foi estabelecida por convenção. Na primeira hipótese, nós temos o direito natural. Na segunda, o direito positivo. Então, o direito natural e o direito positivo, vejam bem, na visão clássica de Aristóteles, ao contrário do que muitas pessoas pensam, dizem respeito a uma realidade concreta. Ambos. O que os difere é a fonte. Qual é a fonte do direito natural? A natureza das coisas. A solução tem que ser essa porque, obviamente, pela natureza do negócio, vamos supor, da natureza do contrato, a gente pode dizer isso. Podemos dizer que se fulano, você, Carlos da Silva, depositou, sei lá, um automóvel num depósito. Deixou lá o carro. Quando a gente deixa o carro num estacionamento, de certo modo, há aí um depósito. Não é bem isso, né? Mas é quase isso. Deixou um objeto qualquer num depósito. Um objeto qualquer. Numa data concreta, num local concreto. Veja bem, é tudo muito concreto. É muito situado, é muito circunstanciado. Deixou lá. E ele, como deixou lá, tem o direito de tê-lo, objeto, restituído. Se o depósito é remunerado, o depositante, o depositário, tem o direito de receber uma remuneração por isso. Daquele caso concreto, reparem, esse é o direito. E nesse caso, a gente diria que o direito é natural ou que é positivo? Esse direito, a restituição do bem depositado, é um direito natural. Aí o aluno vai dizer, não, mas não é natural porque isso está positivado no Código Civil, artigo 633 do Código Civil. Ele até cita o artigo. Realmente está lá, o artigo 633 do Código Civil. Que cita também as hipóteses de exceção a esse direito. Está lá, mas o fato de estar escrito, isso é que as pessoas têm que entender, não significa só por si que aquilo ali é direito positivo. Antes de ser direito positivo, é direito natural. Poderia não estar escrito. E se não tivesse escrito? E se houvesse uma situação dessas? Quantas vezes nós nos deparamos com situações desse tipo? Quantas vezes? Inúmeras. Não há uma norma. A gente costuma falar em lacuna do direito, aí vem toda uma teoria sobre a lacuna do direito. Muitas vezes há uma norma, sim. É que vocês não estão vendo a norma. Ah, mas onde é que está escrito isso? Não interessa. Há uma norma. Mas essa norma vem da coisa, da situação concreta. E aí temos o direito natural. Então vejam, direito natural não é aquela tábua de grandes princípios genéricos, né? Que a gente encontra, sobretudo nas cartas constitucionais, no artigo 5º da Constituição da República Brasileira, por exemplo, tem lá uma tábua de direitos fundamentais, a Constituição americana, a Constituição francesa, a Declaração dos Direitos Universais, Humanos, etc. As pessoas pensam que o direito natural está ali. Não está ali. O direito natural, esse está também, mas essencialmente, né, em si mesmo está na situação concreta. E uma coisa tão simples como essa, que eu acabei de citar. Isso é o direito natural. E aquilo é o direito positivo, que provém da convenção. Eu fiz questão de focar nesse exemplo, a partir desse exemplo, para, de certo modo, desmistificar essa ideia de um direito natural, abstrato e universal, uma coisa que até, de certo modo, compete com o direito positivo. A maioria das vezes ele está positivado, muitas vezes está positivado. Claro, e em diversas situações nós vamos encontrar até o direito em parte positivado e em parte não. Na compra e venda, por exemplo. Compra e venda, há o óbvio, né, que uma pessoa faz, entre aspas, uma troca, né, de coisa, seja física, seja incorpórea, por dinheiro, né, por algo que é expresso em moeda corrente. Isso é compra e venda. Eu entrego um bem e recebo um preço. Se estou vendendo, eu pago o preço e recebo o bem se estou comprando. Essa é a lógica da compra e venda. E é claro que na compra e venda há um elemento de direito natural, né, que diz respeito à própria natureza do negócio, né, que está ali, concretamente ali,
E há também aspectos que podem ser de direito positivo. A legislação ela já coloca lá uma série de... Pode haver limitações, por exemplo, em relação a preço, em relação a juros, no empréstimo, né? Pode haver taxas de juros ou não. Pode haver previsão de consectários, uma série de coisas que vão sendo acrescentadas por convenção. Isso tudo é direito positivo, claro, porque é por convenção. Poderia ser de outro modo. A gente tem que entender as coisas dessa forma, exatamente dessa forma, para que possa, já a partir daqui, vislumbrar o que mais poderia ser dito a respeito do direito e a respeito de tantas outras coisas. O que os romanos falavam, seguindo aí claramente a doutrina de Aristóteles a respeito do direito. O direito é objeto da justiça. Nessa visão justnaturalista clássica, há aqui uma ideia essencial que nunca é demais insistir. O direito está absolutamente, radicalmente relacionado com a justiça. O direito é o objeto da justiça. Porque esse direito, no fundo, os romanos diziam, é a ipsa res justa, a própria coisa justa. É aquela coisa perfeita, nem mais nem menos, que é devida por uma pessoa ou outra. Sempre o direito pressupõe a sociedade. Sempre pressupõe relações entre homens. Sempre. Aí a gente poderia também aprofundar, há muita coisa que poderia ser dita. Só há direito entre seres que o entendem, que o compreendem. Eu estou dizendo isso porque de vez em quando aparecem ideias como direitos dos animais e coisas desse tipo. Rigorosamente não há direitos dos animais. Né? Eles não são titulares. Direitos existem entre pessoas que o entendem, que o compreendem. Isso que é devido. Agora, como objeto da justiça, né? Essa é uma ideia-chave, tanto em Aristóteles como entre os romanistas. Santo Tomás de Aquino vai precisar disso muito melhor. A gente vai tratar também disso, questão da justiça, mais à frente. Agora, é essencial compreendê-lo desse modo. Ipsa res justa. A própria coisa justa. E quando falamos de justiça, claro, a gente tem que adiantar alguma coisa aqui, né? Estamos falando de uma virtude. A virtude de encontrar um meio termo do direito, que é o direito, né? Essa coisa perfeita que tem que ser entregue, que é devida por uma pessoa a outra. No exemplo que eu dei, a indenização justa. Aquela indenização que não é nem mais nem menos. É aquilo que é justo, que é adequado. E para isso, é claro, eu vou me valer da análise da situação concreta e vou me valer também de tudo o que, eventualmente, do ponto de vista convencional, tiver sido estabelecido a respeito. Então, eu vou ter que consultar, é claro, as fontes normativas. Que aí, quais são elas? Podem tanto ser leis estabelecidas de uma forma mais genérica, como antigas decisões ou precedentes que acabam tendo força de lei. Então, temos esses dois sistemas clássicos, né, que se estabeleceram na civilização ocidental, o sistema da common law, como ele é conhecido em inglês, que até hoje persiste nos países anglo-saxões, e o sistema da civil law, que não deve ser traduzido por direito civil, é o direito legislado, né, que é o que seguem os países europeus e os países latino-americanos, a maior parte dos países do mundo. Seguem esse sistema, o sistema da lei, né? Claro, a filosofia do direito tem que tratar de tudo isso. Mas a gente tem que já, a partir de agora, estabelecer claramente o que é esse direito, né? Há uma série de outros tópicos, uma série de outros aspectos que poderiam ser aqui abordados, e eu deixo agora a palavra com o professor Marcos Boeira. Ele poderá aí alguns avanços importantes. Tá? Depois eu volto, a gente vai conversando. Maravilha. Bom, pessoal, fica muito claro, né, então, nas palavras do professor Mauro, a indiscutível relevância que o concreto, tá, a dimensão da coisa concreta tem para o direito.
Ou seja, o que é o direito? O direito é aquilo que é a coisa. E quando nós passamos a enxergar o direito nesta chave, que aliás é uma chave um tanto diversa daquela que é habitual no nosso tempo, um tempo no qual o direito passa a ser visto como uma produção legislativa, né? Ou seja, como o fruto da vontade do legislador, e portanto o direito passa a ser visto como uma espécie de tábua de princípios e regras que orientam a atividade humana. Quando nós olhamos para o passado, na visão clássica, nós percebemos claramente que o direito ele reclama algo um tanto diverso daquilo que no nosso tempo se tornou usual. Tá? Porque no nosso tempo é usual pensar o direito a partir de esquemas analíticos, de conceitos indeterminados, tá? De, digamos, axiomas que dirigem e governam a vida comum das sociedades e dos povos. Os clássicos, de maneira diversa, costumavam observar o direito tomando por base um método dialético que é muito presente, tá? na forma habitual de pensar o direito no mundo clássico, a saber, o método da epagogé. Tá? O que é o método da epagogé? É um método indutivo, no qual nós partimos do concreto e, a partir do concreto, formulamos conceitos que possuem, segundo diferentes graus, níveis diferentes de abstração e de determinação. É como se nós, ao contemplarmos o objeto da justiça, do qual falava o professor Mal, nós tivéssemos, a partir dessa primeira constatação, da coisa concreta, do objeto da justiça, do objeto adequado, né? E, portanto, do objeto que reúne em si a satisfação de uma relação humana, esse objeto nos permitisse, tão logo reflexionemos sobre ele, nos permitisse conceber uma série de níveis distintos de intelecção e de determinação. De modo que nós podemos observar esse objeto da justiça sob pelo menos duas diferentes acepções iniciais. Uma primeira é aquela que nos traz a ideia de que existe um objeto sempre preemente e adequado para toda e qualquer relação humana na sociedade. Então, toda relação humana supõe uma medida adequada na qual essa relação encontre o seu bem, o seu termo. Tá? Então, essa relação é sempre tomada como uma relação modelar. Tá? Por exemplo, o professor Mauro citou o contrato de compra e venda. Então, no contrato de compra e venda, qual é a medida dessa relação? A medida dessa relação está na satisfação desse negócio. Quando o comprador, né, paga ao vendedor a quantia certa e pega, né, toma posse do bem comprado. Então aí nós temos a medida adequada dessa relação. Só que mesmo dentro dessa relação existem acidentes eventuais que poderão prejudicar ou até criar maior garantia, por outro lado, para a concreção dessa relação. É como se nós estivéssemos aqui perante um segundo grau de abstração, no qual, da imagem ideal dessa relação concretamente pensada, nós tivéssemos um segundo grau no qual acidentes de percurso, vamos colocar assim, né, ao modo humorístico aqui, né, acidentes de percurso pudessem atrapalhar o negócio ou criar instrumentos para garantir ainda mais o negócio. Uma espécie de relação artificial agora, na qual a primeira relação natural é pensada e refletida nos seus aspectos mais complexos.
Esse tipo de percepção a respeito do problema do direito nos coloca ante, pelo menos, 2 níveis. Um nível que está como que condensado na coisa ao modo de imanência, como se essa relação ideal estivesse imanente na coisa, no objeto dessa relação, e aqui o direito natural. Tá? O direito no qual o objeto da justiça é o objeto de uma relação humana pensada secundum naturam, tá? Então, segundo a natureza dessa mesma relação. Então, nós voltaremos a falar sobre a justiça, mas convém aqui dizer isto. Quer dizer, o justo por natureza reclama um objeto correspondente a uma relação na qual a natureza é posta dentro dessa imagem ideal como a relação adequada e justa, e aqui o direito natural. E uma outra situação na qual o justo, por convenção, nos coloca ante eventuais acidentes que poderão prejudicar, por um lado, ou fortalecer e garantir, por outro lado, o objeto em questão, que é justamente a tarefa do direito positivo, que é estabelecer diretrizes mediante as quais os acidentes ou o fortalecimento da relação sejam pensados de maneira exaustiva por aquele que produz o direito positivo, que em diferentes tradições jurídicas, tá, será uma instituição ou outra. Por exemplo, no common law, tá, notadamente são os tribunais, as cortes, que produzem, né, ao modo de regra do precedente, ao modo de stare decisis, essa noção, digamos assim, na qual o precedente vai moldando, a partir da realidade concreta, os acidentes que podem prejudicar o negócio ou os meios de garantir e fortalecer a mesma relação. Uma espécie de sabedoria acumulada, na qual, historicamente, essas fontes, né, que são os precedentes, vão, de alguma forma, compondo o cenário do direito positivo, não de uma forma a excluí-lo e separá-lo do direito natural, aquele que lida com a relação imediata e ideal, mas no justo contrário. Ou seja, o direito positivo aqui é pensado como algo que vai como que fortalecendo o direito natural, tá? Numa tarefa pedagógica, de modo que o direito positivo vai aparecendo como uma espécie de sabedoria prática destinada a não eliminar, senão a fortalecer cada vez mais o direito natural e explicitá-lo de maneira mais clara e evidente, né, no mundo das instituições humanas. Veja que essa sabedoria acumulada, ela requer uma ciência prática. E ela requer um agente que pense essa ciência prática. De modo que quando nós falamos no direito, nós falamos em pelo menos 3 acepções importantes aqui. Em primeiro lugar, quem é o sujeito do direito? Vejam, não o sujeito de direito. Melhor dizendo, como o sujeito arquetípico dessa relação social na qual o direito se coloca. Então, esse é um primeiro ponto importante. Temos um segundo ponto importante, que é o conceito de direito. Então, o que é o direito dentro disso? E aqui o professor Mauro se frisou de maneira muito cristalina. O direito é aquilo que em si mesmo é a coisa justa. A coisa a ser tomada como objeto de uma relação. E há uma terceira acepção importante, que são os princípios do direito. Quais são os princípios do direito nessa acepção clássica? Porque nessa visão clássica, me parece, está muito claro o seguinte, de que o direito natural e positivo, no fundo,
eles têm como âmbito de referência a mesma coisa, que é o objeto. Quer dizer, aquela coisa em si mesma justa. Mas veja que para que essa coisa em si mesma justa possa, ela própria, como objeto de uma virtude, como objeto da justiça que é, evocar adequadamente um padrão objetivo de referência, nós precisamos, em primeiro lugar, enxergar quem é este agente, quem é este sujeito do direito. E esse sujeito é o ser humano, a pessoa humana. A pessoa humana dotada de intelecto, vontade, memória e outras faculdades da alma que são inferiores. De modo que esse agente é um agente racional. E esse ser humano racional que é movido a certos fins pela inteligência e pela vontade, esse agente humano, esta pessoa, ou esse ser humano, né, se nós enxergarmos a acepção do direito romano, né, esse sujeito é movido a certos fins. Fins que aperfeiçoam a sua natureza e a sua condição social, como ser social que é. De modo que essa persecução de certos fins supõe que esses fins sejam tomados como bens para esse agente. De modo que o direito não é outra coisa senão o objeto no qual este bem é realizado em concreto. E que para a realização adequada deste bem em concreto é necessário um ato de intelecção, um ato da inteligência, um ato da razão, que move o agente nessa direção, e também um ato volitivo, um ato da vontade, no qual o agente, o sujeito, por eleição, delibera tendo em vista a realização desse bem como objeto adequado para a sua ação e para a situação na qual essa relação que ele, sujeito, tem com outros, também se coloca. Então, uma primeira exigência, uma primeira acepção do direito é o ser, o sujeito. Uma segunda acepção é o conceito. O que é o direito? O direito, como o professor Mauro muito bem explicou, é um objeto da justiça. Justiça que supõe relação. Relação que pode ser vista no âmbito desse objeto sob as duas acepções que vimos. Uma relação natural e uma relação que supõe os acidentes. E, portanto, que exige uma convenção entre os sujeitos envolvidos nessa relação. E também uma terceira questão muito importante se dá quando nós refletimos os princípios do direito. E aqui, lembremos daquilo que o Ulpiano traz no Digesto, né? Especificamente no ponto 1.1.10 do Digesto, quando o Ulpiano nos diz claramente o seguinte, eu vou falar em latim e nós traduzimos. Em latim ele diz assim, Iuris precepta sunt haec. São os preceitos do direito. Tá? São três, então, os preceitos do direito. Honeste vivere, vida honesta. 2, alterum non ledere, então, não causar dano a outrem. E 3, sum cuique tribuere, dar a cada um o que é devido. Então veja que nesses três preceitos do direito estão condensados os três grandes corolários do que é esse objeto de uma relação humana que deve ser tomado como a medida perfeita dessa relação. Em primeiro lugar, porque supõe que o sujeito do direito, ao agir movido pelo intelecto e pela vontade,
haja segundo uma razão de bem. E, portanto, o faça tendo em vista uma reta intenção de agir em conformidade com esse bem na relação onde está. Daí dizer vida honesta, e daí a importância da moral para o direito. Veja que na visão clássica, o direito e a moral estão juntos. Ainda que não sejam exatamente a mesma coisa, eles estão articulados de uma forma umbilical. Como se fossem dois irmãos siameses. Então esse é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto importante é o de que, nesse objeto, do ponto de vista da relação natural que é plantada, e portanto, segundo o direito natural, o objeto do justo por natureza, lembremos dele, há um princípio, qual seja o de que não se pode causar dano a outrem. E dano, entenda-se aqui, prejuízo. E se ocorrer, será necessária a restituição. Tá? De modo que a restituição seria o elemento corretivo do ato de causar dano a outrem, que seria, neste caso, ora do ponto de vista da intenção do agente que opera, ora do ponto de vista da relação e de sua consumação, no caso concreto, na circunstância, sobreviria a necessidade de restituição, caso o dano ocorresse. Então, esse é o segundo ponto muito importante aqui. E há um terceiro princípio, sum cuique tribure, dar a cada um que é devido, que é o que normalmente nós chamamos de justiça. Tá? Então, sum cuique tribure é a definição principal da virtude da justiça, que nós vamos enfrentar mais para frente, na terceira aula, né, deste curso. Mas é importante ter presente aqui, portanto, de que quando nós falamos em direito, nós falamos, de algum modo, de um encontro entre o que é a constatação natural de uma relação humana e o que é o que os antigos chamavam de imperium, tá? O que é devido nessa relação. De modo que toda pessoa, mesmo não conhecendo o direito e estando numa relação e tendo sido prejudicada nessa relação, terá a ciência prática, que é também moral e é também jurídica, porque é segundo o direito natural, terá a ciência prática de que fora lesada em seu direito. Veja que, do ponto de vista do vocabulário, na língua latina fica clara essa definição do objeto adequado e da medida, portanto, adequada de uma relação, que é o que os antigos chamavam de ius. Tá? Então, o ius supõe justamente essa medida adequada de uma relação. Veja que isso terá muita relevância, e aqui eu volto a palavra para o professor Mauro, terá muita relevância quando nós pensarmos as diversas áreas do direito nas quais esses três preceitos se colocam para estabelecer, em cada âmbito específico de relação, uma forma determinada de decretar e determinar o rumo correto da relação. Volto agora ao professor Mauro, para que então continue a analisar, né, comigo aqui o direito e suas acepções. Então, vamos lá. Um ponto também de grande importância que a gente não pode descurar, não pode desprezar, é o seguinte: direito, como parece ter ficado claro, é um bem. Certamente é um bem. Pode ser predicado do bem. Todo e qualquer direito. A ipsa res justa, por ser justa, ela é um bem. E nós, vinculando o direito concreto a uma relação, podemos talvez não perceber de imediato que
o seu valor, o valor do direito, é muito maior do que um mero bem para o indivíduo. O que eu quero dizer com isso é que todo e qualquer direito, não importa de que tipo seja, não apenas representam bem para o seu titular, como representam bem para toda a sociedade. Está de uma forma igualmente, rigorosamente umbilical relacionado com o bem comum da sociedade. O fim de todo o direito, de toda atividade jurídica é garantir o bem comum. O bem comum da comunidade na qual aquele direito se insere. Aquele indivíduo titular se insere, integra. Isto fica muito claro tanto em Aristóteles como em Santo Tomás, em várias passagens das suas obras. A Ética Nicômaco, capítulo 5, quando Aristóteles trata de uma forma mais pertinente e aprofundada a virtude da justiça, e a Suma Teológica, quando Santo Tomás também cuida da justiça, e em outros capítulos também, quando ele fala da lei, ele volta a tratar do direito. O direito nos expressa a ideia de um ato de império, isto é, de que há um devido na relação, um dever na relação. E um dever que pode nascer de uma convenção, mas mesmo que nasça dessa convenção, vejam, esta convenção só será uma convenção porque há algo anterior que permite essa convenção e que é produzido por um certo engenho da razão prática. Porque a razão prática, ao modo de indústria, São Tomás usa essa expressão, ex industria ratione, uma espécie de indústria da razão. Nós vamos ao modo de engenho, sacando esses, digamos assim, elementos que compõem a objetividade, moral e jurídica de uma relação humana. E ao captarmos racionalmente o devido, aí somos impelidos a observar algo que é eminentemente descritivo na linguagem, a saber, que descreve a situação concreta e que, ao descrevê-la, supõe uma medida correta dessa relação. E essa medida correta é o devido, e é daí que nós sacamos o elemento da obrigação no direito. Porque a obrigação no direito corresponde àquilo que é devido aos sujeitos do direito envolvidos nesta mesma relação. E veja que quando nós falamos no que é devido, e portanto na obrigação, nós também temos de ter em vista que essa obrigação, ela se distingue segundo as duas medidas, os dois níveis de determinação dos quais eu falava anteriormente. A obrigação segundo o direito natural, que é a obrigação do devido simpliciter dessa relação, o devido absolutamente considerado, e as obrigações, chamemos assim, aspas, muito entre aspas, periféricas, que podem ser acessórias ou não, que vão surgindo à medida que o direito positivo vai aperfeiçoando, de modo relativo, portanto, secundum quid, o modo correto de levar a cabo o devido naquela circunstância humana em que a relação se coloca. De modo que o tema da obrigação aparece como algo fundamental para também o direito. Eu e o professor Mauro procuramos, então, nesta primeira aula, estabelecer convosco questões muito importantes
para refletirmos juntos o direito dentro de uma visão clássica, então, como os juristas romanos e como Aristóteles e também Santo Tomás de Aquino, entendem, apesar das suas diferenças temporais e espaciais, como essas três fontes, né, entendem o direito e os seus temas correlatos, que veremos na sequência, a lei, a prudência, a justiça e a dimensão social e política, as instituições do direito, chamemos assim, como a partir dessa base filosófica comum, nós pensamos o direito e os seus temas correlatos e analógicos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.